vejo hoje na plateia muitos artistas no nosso município e o contraditório é muito bom, porque a gente tem a oportunidade de ouvir os dois lados. Eu poderia muito bem ser contra a leitura da ata, quando em determinado momento dizia o seguinte: o projeto não foi votado pela falta dos vereadores de oposição e do parecer das suas comissões. O projeto poderia ser votado sim, por maioria simples, inclusive com os próprios vereadores de situação, e o parecer também não dependeria da gente, porque são dois de situação e um de oposição. Então, de todo jeito, o projeto poderia ser votado e seria aprovado. Ou seja, não foi aprovado na última sessão, não porque nós não estivéssemos aqui. De forma legal, poderia sim, mas eu agradeço também a compreensão da mesa em esperar pela nossa presença e para falar sobre o próprio projeto. Primeiro que o recurso não é do prefeito, não é o prefeito Marcelo que está destinando algo para vocês, é o presidente da República. Aqui só faz ajustar a forma para que seja destinado ao artista da terra. Porque eu acredito que cada um artista que está aqui entende do projeto. Eu acredito que houve a plenária com vocês, assim como houve em Guarabira. Então eu acredito que aqui todos vocês, os artistas, sabem como a lei funciona, que o recurso já deve estar no município, eu acho que vocês sabem também disso. Sobre os editais que vocês terão direito a se inscrever, acredito que vocês saibam também, como o valor veio para o município, baseado em quê? Eu não vou dizer porque eu acredito que vocês também sabem, que devem ter sido informados disso. Então, eu não teria como ser contra ao projeto, primeiro porque é federal, do governo federal, o presidente Lula, não do município. E a formação dele foi feita através de uma parceria com vocês. Outra coisa que vem assolando o nosso município e deixando alguns profissionais inquietos e tristes é esse não recebimento do poder executivo aos professores desse município. Eu fui procurado pela comissão de professores, inclusive uns estão me mandando mensagens nesse momento. Fui procurado pelo sindicato dos professores, que não estão tendo direito sequer de conversar com o prefeito, o nosso prefeito Marcelo Matias. Os professores, junto com o sindicato, solicitaram uma auditoria com o prefeito. Naquele momento, o prefeito, através do seu gabinete, respondeu que não poderia atender a classe, mas que, a partir do dia 20 do mês de agosto, iria os atender. O sindicato, junto com os professores, procuraram novamente o prefeito. E deu errado novamente, pela segunda vez. Só que dessa vez eles foram além. Eles falaram que, além de não poder receber, eles quem iriam marcar uma data para atender a categoria. Eu não sei o que se passa na cabeça da gestão atual, que se nega a atender, só conversar com a classe que para muitos aqui, dita em muitos discursos, é a primordial para o desenvolvimento da humanidade, que é o professor. Eu não consigo entender como é que ele não consegue arrumar um tempo sequer para dizer: eu vou ouvir vocês, agora eu não posso dar o que vocês estão pedindo. Mas nem ouvir ele está dando o direito aos professores. O senhor prefeito não está deixando de atender um drogado, não, um cachaceiro de meio de rua que quer conversar com Vossa Excelência, não. É a categoria mais importante desse município, a educação, porque tudo passa pelo professor. O mesmo prefeito que, quando o Nado Mendes era prefeito, cedia o sindicato para a gente fazer plenária com o Nado. O mesmo que cedia para a gente fazer plenária com o Júnior e com Mônica também. Aí quando o cara chega no local, no poder, comigo não. Poderia com os outros, comigo não. Porque não custa, Marcelo, prefeito, não a pessoa Marcelo, você atender a categoria, negar eles 2 vezes, para que eles não tenham o direito sequer de falar com o senhor, já que essa prefeitura só abre meio expediente agora. Então,
durante a tarde é fechado. Então, em qual horário eles vão encontrar o senhor que deve estar trabalhando muito, andando muito, trabalhando muito, que não pode atender essa categoria? Eu queria falar, inclusive reclamei de um programa de rádio que a gente possui aqui no domingo, sobre o respeito do censo. Eu presenciei de 11 horas do dia professores na porta tentando entregar os seus documentos e não poderia entrar porque já tinha acabado o expediente. E a culpa não é de Dani, pessoa que eu tenho o maior carinho, não é de Vanessa e não é de um menino que é primo de João, mas eu não me recordo o nome dele aqui, que presta o serviço lá. E sim da estrutura que não foi dada ao servidor. Tem professor aqui que ensina em cidades com quase 100 quilômetros de distância e ensina aqui também, porque a carga horária dá direito a ele fazer isso. E como é que ele ia sair da sala de aula dele lá pela manhã, se aqui só abre de manhã, e abandonar o trabalho? Da mesma forma, os professores que moram aqui me procuraram e disseram: já, eu vou ter que sair da sala de aula para levar minha documentação lá. E aí eu fiz essa reclamação domingo. E hoje, felizmente, já foi baixado um decreto dando um prazo maior para as pessoas poderem fazer o censo. Está aí a importância de um programa e da fala de um vereador que está cobrando o que o povo está pedindo. Então, parabéns à gestão por estender esse prazo e dar o direito da pessoa levar lá o seu documento e não ficar prejudicado, como possivelmente seria. Amanhã haverá uma movimentação dos municípios, inclusive o nosso prefeito, Marcelo, publicou em sua rede social sobre a queda do FPM. Então, como é você a favor da criação de uma Secretaria de Cultura e do reajuste, gratificação de diárias para funcionários, se o FPM está caindo? Se eu for a favor da criação de diárias e a criação da secretaria, eu vou estar prejudicando o prefeito. Esse é o meu entendimento. Porque o prefeito está apostando que amanhã aqui é ponto facultativo devido à queda do FPM. Eu queria perguntar a algum de vocês, ou vereadores, ou quem está me escutando, se vocês já tiveram a curiosidade de saber se de fato, pelo menos de janeiro a julho, houve queda de FPM aqui em Pilõezinhos. Eu acho que o silêncio é a resposta que nenhum teve a curiosidade de saber. Deixa eu dizer aqui a vocês o que veio de janeiro a julho para Pilõezinhos. Eu não vou dizer as últimas duas casas do valor, porque senão fica muito extenso a minha fala. Vamos lá, repasse de 2022. Isso em 2022. Vamos para 2023 para ver se o FPM caiu. Em 2023, janeiro. Não tem como dizer que eu estou mentindo. Está aqui a prova para qualquer um ver. O que eu estou achando é que o prefeito quer colocar na costa do cidadão pilõezense uma responsabilidade que é dele. Se você cortar na carne, prefeito, porque eu tenho um áudio seu dizendo que não precisava nem do salário de prefeito, só de um salário para viver. Se você dispor-se a desistir do restante, talvez melhore. O que você não pode é colocar nas costas do munícipe uma responsabilidade que é sua. Aumentou os gastos do seu governo. É por isso que às vezes falta medicamento. É por isso que às vezes falta cesta básica, devido a um descontrole da gestão. Só que se o prefeito resolver ficar com um salário só, ele não vai ter condições, por exemplo, de fazer uma casa em tempo recorde, como a sua. Ele não terá condição, se ele ficar com um salário mínimo, como ele disse que era o que ele precisava, de ter 3 carros dentro da sua casa para servir a sua família, inclusive um para um assessor particular fazendo o 4º carro. Se ele resolver não ficar com dinheiro e ficar só com um salário mínimo,
não vai dar nem para fazer uma viagem para o sul do país, como foi feito, levando os carros e funcionários desse município. E não iria gastar quase 80 mil com queima de fogo. Para você ter uma noção, foram gastos com fogos, inclusive nos meses da pandemia. E eu queria perguntar a alguém aqui se eles viram queimas de fogo no mês pandêmico. E eu fico, às vezes, sem entender como por pequenas coisas há a necessidade de queimar fogos e mais fogos. Eu queria saber, para tirar essa dúvida, para que serve isso a não ser no mês de São Sebastião, no período da festa? Otite é uma doença que dá no cachorro. E eu presenciei pessoas dizendo que gastaram quase R$400 com os seus cachorros ou pets, porque eles criam como se fosse um filho, devido aos fogos que foram soltados depois que puseram uma caixa d'água ali na rua Arthur Cassiano, que eu parabenizo. A cidade está crescendo e a tendência é que haja essa necessidade de se colocar. Mas a gestão não se importa nem com o autista, nem com o animal, nem com o povo da terceira idade, porque queima fogo ao léu, e só pararam depois que a gente fiscalizou e viu o gasto que era feito. E eu fico imaginando se tivessem retirado o lixão desse município, calçado mais de 14 ruas com recurso próprio, implantado o terço de férias e o transporte universitário, o que não seria queimado de fogos. Se tivesse asfaltado a cidade e o alargamento da ponte, o que não teria sido queimado e gasto com fogo? A recuperação da praça, de praças e construído praças novas, comprando ou adquirindo veículo com as próprias pernas, sem ser deixado por ninguém, o que não seria utilizado com fogo. Imagina se ele tivesse pego o instituto com menos de R$1 e deixado com quase 2 milhões. Conseguido van, Gol, com toda sinceridade, ele não teria soltado fogo, seria uma bomba atômica. Porque, pelo pouco que se faz, não desmerecendo o trabalho, há a necessidade de se consumir tanto recurso e gasto com fogo. Imagine se tivesse sido feito essas outras obras que eu aqui citei. Eu queria aqui concluir a minha fala e queria que vocês se colocassem no meu lugar. Certa vez, a Orochi, esse carro da Renault, passou com uma caixa d'água vazia para a rua Arthur Cassiano, ali onde Adriano, o caminhoneiro, mora. E eu estava na porta de casa quando o vereador Ney, ele não é de mentir, ele não vai mentir, foi lá fotografar esse carro, porque chegou com essa caixa d'água e nem passou na minha porta dizendo o seguinte: Jaelson, eu estou ali cumprindo o meu dever, e fui hostilizado, xingado pela mulher lá, porque eu fui tirar uma foto que o carro ia levando essa caixa d'água. Eu vi uma vez aqui o ex-vereador Marcelo de Beto quase sair em vias de fato com pessoas aqui de frente à igreja, porque viram essa mesma Orochi passando com um fogão em cima para entregar na casa de uma pessoa. Eu vi noticiários em rádio, em tudo que é canto, quando a Orochi foi pegar, professor Marinaldo, você estava comigo naquela festa dos professores na casa da família de Sandro, na Bahia, o material da festa no domingo, inclusive levando pessoas até com mais de 70 anos de idade para trazer aquele material, fazendo foto e criticando. E agora, recentemente, a gente flagra o caminhão baú locado por quase R$9 mil, carregando mercadorias para o comércio do nosso conhecido Cardeal Glácio, lá em Itamataí. Está aqui o vídeo e as fotos. Eu queria perguntar a vocês, se colocando no meu lugar, o que é pior? O fato do caminhão estar servindo uma pessoa que não é do município, não vota aqui, não é pilonziense, ou o carro que estava servindo de forma regular as pessoas desse município? São coisas que a gente tem que aprender, que todo mundo se conhece, e amanhã eu posso precisar de vocês e vocês de mim. São opiniões contrárias que a gente tem que respeitar. Mas é injusto demais quando a gente prega uma coisa e não faz ela.
E eu vou repetir aqui, Galego, viu, que eu já disse nessa tribuna, eu não sou paladino da ética, nem um campeão olímpico da moralidade. Mas eu tenho que ter responsabilidade pelo que eu falo. Se eu não tenho conhecimento de causa, eu não abro a matraca. E peço a compreensão de todos os vereadores, que paremos com essa ideia de dizer, lamentável o vereador faltando aqui. Quando for por justificativa, Luedas, você sabe que eu lhe informo, minha mãe faz um tratamento e muitas vezes eu não posso vir. Mas não fiquem lamentando se eu faltar uma vez ou outra, porque vocês faltaram 4 consecutivas. E na quinta, vocês vieram por medo da cassação. Então não adianta, porque ninguém acredita nessa versão que a gente está faltando por A ou por B. Eu só falto, Luedna, Neto, nem colegas vereadores, quando eu justificar, pode bater o prego e virar a cabeça, que eu não estou inventando mentira. E quando eu não justificar é porque eu não vim, pronto. É um direito que eu tenho, assim como vocês tiveram de faltar 4 consecutivas e vir na quinta. É um direito. Mas também eu não vou me curvar perante ninguém. Isso aí vocês podem ter certeza. Nasci e me criei aqui dentro. Há quase 20 anos estou nessa casa e não é à toa. Vai, e a gente precisa de alguém.